Patrick está muito perto de ser anunciado pelo Atlético Mineiro e no vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar o que falta para as negociações entre Patrick e o Galo serem sacramentadas. Vou te contar também sobre Lucas Moura. Será que ele vai voltar mesmo para jogar no São Paulo? Vou te falar também sobre Maicon. Fica no Corinthians ou vai voltar para o futebol da Ucrânia? Tudo isso e muito mais que eu vou te contar no vídeo de hoje do Futebol News a partir de agora. Eu só peço que você, antes de começar a ouvir as informações do vídeo, deixe um like por aqui, não esqueça do joinha que é muito importante, se inscreva no canal também, apertando esse botão vermelho de inscrever-se aqui abaixo, você clicando no inscrever-se aqui do Futebol News, você encontra várias notícias sobre futebol no mundo inteiro, notícias de bastidores, mercado da bola, transferências, futebol europeu, futebol brasileiro, tudo isso e muito mais, e você se inscrevendo aqui no Futebol News, você não perde nada. E também ative o sininho para sempre que eu postar algum vídeo novo, você não perde nenhuma novidade que eu posto aqui no canal. Beleza? Agora vamos para as principais informações do vídeo de hoje. Bom, vamos começar esse vídeo agora, galera, falando sobre o Patrick. No vídeo desta segunda-feira, eu trouxe algumas informações de que o Patrick estaria perto de deixar o São Paulo para trocar o clube pelo Atlético Mineiro. E isso é verdade. Patrick está perto de deixar o São Paulo. Ele encerrou a última temporada com 55 jogos pelo tricolor paulista, marcando 9 gols e distribuindo 8 assistências. Porém, para a temporada de 2023, o jogador pode respirar novos ares, e a pedido do técnico argentino Eduardo Cudê, ele deve ser contratado pelo Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista Fred Augusto, o Atlético Mineiro já chegou a um acordo com o jogador para contratá-lo, porém falta fechar a negociação com o São Paulo, que é o clube que hoje detém direitos econômicos do jogador. Então, o Atlético Mineiro está perto de fechar uma negociação pelo jogador com o clube que detém os direitos dele, né? E isso está muito perto de acontecer e a negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. Patrick, inclusive, é um dos desejos do técnico argentino Eduardo Cudê, já que o técnico conhece bem o seu estilo de jogo, porque já trabalhou junto com o Patrick nos tempos de Internacional lá em 2020. Então, o que falta mesmo é o Atlético Mineiro decidir alguns acordos burocráticos com o São Paulo para enfim acertar a contratação do jogador, que pode acontecer até o fim dessa semana. Vem e vai, o nome de Lucas Moura é especulado fora do Tottenham para a próxima temporada. O jogador, que tem contrato com os Spurs até meados de 2024, vem recentemente tendo seu nome especulado fora do clube. E isso não é de hoje, já tem um tempinho, já tem mais de um ano que o nome de Lucas Moura é ventilado fora do Tottenham. E um desses clubes aqui do Brasil que tem interesse no futebol do jogador é o São Paulo, que pode contratar o jogador para as próximas temporadas, mas é bem difícil que contrate para 2023. Isso porque Lucas Moura, que tem um contrato válido com o Tottenham até 2024, tem alguns interesses, né? Alguns clubes do futebol europeu interessados na sua contratação e também porque as negociações não são nada simples. E por isso que o São Paulo teve uma carta na manga para fechar a contratação do atacante. Atualmente, Lucas Moura é bem elogiado pelo treinador Conte, que hoje em dia treina o Tottenham. Mas o Conte elogia bastante o Lucas Moura, porém não utiliza ele nos jogos. Então, o São Paulo entende que se essas coisas continuarem assim até o fim da temporada, do Lucas Moura não entrar nos jogos do Tottenham, o tricolor paulista entende que vai ter bem menos concorrência para fechar a contratação de Lucas Moura e dessa forma pode fechar a contratação com o Tottenham. Soma-se isso ao fato do São Paulo ser o caminho preferido do jogador quando deixar a Inglaterra, já que Lucas Moura diz que é torcedor do São Paulo e também que se ele sair do Tottenham, o clube que ele deve ir é o clube do Morumbi. Então esse é um caminho mais fácil, né? O Lucas Moura teria um interesse em jogar pelo São Paulo, mas não agora, porque ele deseja cumprir o seu contrato com o clube inglês para depois definir o seu futuro. O futuro de Maicon dentro do Corinthians segue sendo uma grande incógnita para a próxima temporada. Isso porque o jogador ainda pertence ao Shakhtar Donetsk, mas ele está emprestado ao Corinthians até o final desta temporada. Com isso, o Timão já estuda algumas possibilidades para contratar o jogador, porém enfrenta fortes concorrências do futebol europeu. Isso porque, conforme repercutido por portais como o Globo Esporte Central do Corinthians, o Timão está nesta última semana do ano enfrentando como uma semana decisiva para ver se vai manter ou não o jogador no elenco. E com isso,
Com o futuro do jogador indefinido na equipe paulista, aparecem alguns clubes do exterior interessados em sua contratação, como um deles o Brighton, que hoje em dia está jogando a Premier League. Dessa forma, o Corinthians pode enfrentar algumas concorrências para manter o jogador no seu elenco. E se o Brighton oferecer um valor ao Shakhtar Donetsk maior do que o Corinthians vai oferecer, provavelmente o Shakhtar vai optar por emprestar o jogador ao Brighton e o Maicon não permanecerá no Corinthians. Um dos principais jogadores do River Plate, um dos mais badalados desse elenco argentino, Juan Quintero deve trilhar novos caminhos em 2023. Isso porque ele já tem seu contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e, de acordo com o jornalista Luiz Pinto Coelho, ele não renovará o seu contrato com o River. Dessa forma, surgem alguns clubes do Brasil interessados em sua contratação. E quem pode fazer uma proposta pelo Juan Quintero nos próximos dias é o Flamengo, que vem ganhando cada vez mais força para fechar a contratação do jogador. Isso porque o Flamengo teria interesse em fechar com o jogador para substituir jogadores no elenco como Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Caio Jorge deixou o Santos para jogar na Juventus, mas nessa temporada ele não conseguiu fazer uma boa temporada. Dessa forma, ele atuou em 302 minutos apenas pela Juve, fazendo pelo menos 3 jogos completos. Ao total, Caio Jorge fez 11 jogos com a camisa da Juventus, sendo 3 de titular e, no caso, foi até o fim do jogo. O restante foi saindo do banco de reservas. Dessa forma, Caio Jorge perdeu seu espaço no clube italiano e pode trilhar novos caminhos para a próxima temporada, podendo voltar a atuar no futebol brasileiro. Dessa forma, um retorno ao Brasil é bastante especulado, com o Internacional sendo o principal interessado na contratação do jogador. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Inter estaria pensando em contratar um 9 de peso para o elenco e enxerga em Caio Jorge essa grande contratação. Então, o Caio Jorge, que fez uma temporada muito ruim lá no futebol europeu, poderia estar retornando para o futebol brasileiro, mas não para voltar para o Santos, e sim para voltar para para atuar, pelo Inter, que teria interesse em contratar um camisa 9 e enxerga no Caio Jorge essa grande contratação. Então vamos ver qual vai ser o caminho que o Caio Jorge vai trilhar para a próxima temporada. A tendência é que ele volte para o futebol brasileiro. Vamos mudar de assunto e agora falar sobre o Vasco, galera. O Vasco, que hoje é um dos clubes com maior poder aquisitivo do Brasil, vem fazendo grandes contratações nesse mercado de transferências. Recentemente, fez a contratação do vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul, que estava atuando no Goiás. Vem acertando também a contratação do lateral esquerdo Lucas Piton, que estava atuando com as cores do Corinthians, e vem acertando a contratação de Vinícius Anocelo, que está atuando no Santos. Porém, o Vasco não se limita só ao mercado brasileiro e vem acertando contratações do futebol do exterior. E um desses jogadores do mercado europeu que o Vasco fechou a contratação é do jogador Lucas Orelhano. Eu acabei errando, falei futebol europeu, mas eu quis dizer futebol sul-americano. Isso porque, de acordo com o portal Transferências 24 Horas, o Vasco acertou a contratação do jogador, que estava no Vélez Sarsfield da Argentina. O negócio custará 6 milhões de dólares aos cofres do Vasco, o que fará o jogador Lucas Orelhano como a segunda transferência mais cara da história do Vasco. Se a gente for converter o valor do dólar para o real hoje, estamos falando de algo na casa dos 32 milhões de reais. Então o Vasco vai ter que desembolsar esse valor para acertar a contratação de Lucas Orelhano. Eu já havia falado em alguns vídeos aqui do canal a respeito do jogador e as negociações com o Vasco, que estão 99% concretizadas, e agora o jogador deve atuar no Clube Cruz Maltino para 2023. O Orelhano assinará um contrato de 4 temporadas com o Clube Cruz Maltino, ou seja, ele vai assinar um contrato com vínculo até dezembro de 2026. No que diz respeito a salários, nenhuma informação sobre isso foi divulgada, mas a tendência é que o jogador seja um dos mais bem pagos do elenco Cruz Maltino. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like por aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Uma ótima semana para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.